Olá pessoal do movimento Pernambuco é meu país. Hoje o vídeo vai ser bem interessante. Resolvi apenas colocar vídeo áudio porque acredito que eu não sei quantos minutos vai ser esse vídeo, acredito que vai ser pouco, mas é para você, querido ouvinte, pessoas que acompanham aqui o canal e a página Pernambuco é meu país, verem o quão absurdo é o tanto de imposto que o Brasil tem. Não é tantos, não é o que eu vou falar a seguir, não é todos os impostos não, tá? Mas vai ser os principais, os principais. Quem sabe eu faça um vídeo falando só dos impostos que os pernambucanos pagam, né? Mas agora vamos falar os principais em todos os estados principais, né? Eu vou ler um quesito aqui e vou deixar a fonte abaixo e acho interessante vocês, se quiserem acessarem, se quiserem verem, o link vai estar à disposição para vocês aqui na descrição. A maior parte de arrecadações do país está focada em bens e serviços. Em todos os atos de cotidiano, esses impostos estão presentes na conta do mercado, do restaurante, no boleto da escola das crianças, etc. Esse tipo de tributação atinge todos e, portanto, onera mais a população de baixa renda. Então veja a seguir os principais impostos que num quesito é absurdo, né? O que eu posso, entre aspas, né? Porque eu não considero totalmente o pernambucano brasileiro, porque tem a causa separatista, mas eu acho importante falar o que todos nesse país chamado Brasil pagam, né? O primeiro imposto é ICMS, né? Imposto sobre circulação de mercadorias e serviços, né? Algo assim que não era nem para acontecer, né? Porque as mercadorias e serviços, mesmo assim, as taxas deveriam ser poucas. IPI, Imposto sobre Produtos Industrializados. Provavelmente eu faço um vídeo falando sobre as taxas, né? Porque aqui nesse vídeo não é sobre as taxas, mas eu estou falando sobre o tanto de imposto indevido que o chamado brasileiro paga. ISS, Imposto sobre Serviços, também não deveria ter essa quantia de ISS. Impostos aduaneiros, impostos de importação e impostos de exportação. Esses impostos de importação e exportação é interessante falar sobre isso porque esses impostos de exportação e importação vai muito sobre cada país tem o seu, né? Sendo que as taxas do Brasil são assim absurdas. Há ainda algumas contribuições que incidem indiretamente sobre o consumo. Exemplo, PIS, COFINS, são contribuições que incidem sobre a receita de pessoas jurídicas, no caso empresas, né? Mas por sua natureza acabam onerando também o consumo. Exemplo, CID combustível, né? Aqui é um exemplo. Contribuição de intervenção no domínio econômico que incide sobre as operações realizadas com combustíveis. Todas as vezes que abastecemos o tanque de carro, estamos também pagando esse tributo. Então, quando você, no caso, se você tiver carro e você for abastecer, né, no posto de combustível, a gasolina que você coloca ali no seu carro, o imposto, né, é o CID, né, o CID combustível, contribuição de intervenção do domínio econômico que incide sobre as operações realizadas com combustíveis, né? Então, sabe que gasolina no Brasil está altíssimo. O Brasil e os demais países do mundo em geral têm uma base de arrecadação de impostos sobre propriedade e patrimônio muito baixa em relação aos demais tributos. Eu discordo porque acredito que os impostos como um todo, a parte de arrecadação de impostos sobre propriedade e patrimônio ainda é muito alta, né?
principalmente no Brasil. Vamos agora os que falam sobre imóveis, imposto sobre imóveis, né? Não é todos, mas é os principais. IPTU, Imposto Predial e Territorial Urbano, é cobrado pelas prefeituras e, em tese, seus recursos deveriam ser aplicados para melhorar os equipamentos públicos da própria cidade, como iluminação urbana, esgoto e saneamento, escolas e postos de saúde. A gente sabe que o tanto dos brasileiros, né, que pagam imposto de IPTU, esse dinheiro realmente do IPTU que é pago para as prefeituras, será que esse valor está sendo revertido para escolas, para postos de saúde, para urbanização, que é a melhoria da cidade e esgoto? Acredito que não. IPVA, Imposto sobre Veículos Automotores, todo mundo aqui sabe o que é IPVA, recolhido pelos governos estaduais e é um imposto anual pago pelos proprietários de veículos. O valor do IPVA é calculado com base no valor do veículo e sua quitação é um requisito para obter o licenciamento. O IPVA ainda é, na opinião minha, né, o IPVA ainda é dos impostos mais caros ainda do Brasil, né? Ainda é um imposto muito altíssimo para o tanto do orçamento que a população em geral ganha. Mesmo que seja calculado em cima do carro em si, né, o IPVA, deveria ser esse cálculo baseado no quanto a sociedade ganha, não no valor do carro em si, né? ITBI, Imposto de Transmissão de Bens Imóveis Intervivos, pago quando se compra um imóvel. ITBI é um imposto, né? Você já sabe que trabalha com corretoria e imóvel, sabe que ITBI tem que pagar. E inclusive os ITBIs são caríssimos, esse imposto para quem para imóveis em área metropolitana e cidade centro, né? É um absurdo o ITBI. Os valores são muito ainda são caros, né? ITCMD, Imposto sobre Transmissão, Causa, Mortes e Doação. É o que se paga quando se recebe uma propriedade de herança ou doação. Não vou falar muito sobre esse imposto, porque acredito que ele é uma legalidade, né? E é um dos mínimos que nós recebemos, né? O imposto, acredito que nós temos já que ele é de propriedade de herança ou doação, acredito que vendo a questão ainda, porque cada pessoa é cada pessoa, mas esse imposto ITCMD pode ser revisto. Eu acho que cada pessoa sendo revista em cada caso, tem pessoas que vai se beneficiar sobre o ITCMD. Então, para alguns eu posso dizer que é benéfico e para outros eu posso dizer que não seja tão bom assim esse imposto. ITR, Imposto Territorial Rural, cobrado sobre propriedades em áreas rurais. Então, o ITR, Imposto Territorial Rural, é cobrado sobre propriedades em áreas rurais, né? No caso, os interiores dos estados do chamado Brasil, né, que tem por aí afora, né, o tanto de terra que tem no Brasil, de interior. Então, os agricultores, né, pagam esse imposto sobre propriedades em áreas rurais. O próximo imposto, né, que eu queria citar aqui é o IGF, Imposto sobre Grandes Fortunas. Está previsto na Constituição de 1988, mas nunca foi cobrado no Brasil. Pelo menos isso. Agora vou falar sobre os impostos sobre a renda, né? O tanto baseado na renda do Brasil, no valor, no dinheiro. É o que pagamos sobre nossa fonte de rendimento, ou seja, os salários se pessoas físicas e o lucro no caso de pessoas jurídicas, jurídicas no caso empresa. IRPF, repetindo, IRPF, Imposto de Renda de pessoas físicas
Incidir sobre a renda de contribuintes que vivem no Brasil ou residem no exterior que recebam rendimentos de fontes daqui. As alíquotas variam conforme a faixa de renda de 7,5% a 27,5%. Estão isentos de tributação os brasileiros que ganham até 1.903,98 centavos. A última atualização da tabela do IR foi de 2015. Essa taxa de 7,5% a 27,5% é um absurdo mesmo assim, porque em cima da renda do brasileiro ainda é uma taxa muito alta. Se a gente for ver em questão, o real está desvalorizado. Então 7,5% a 27,5% é um valor muito caro, né? Para quem ganha, digamos, R$ 1.903, digamos 2.000, ainda é uma taxa muito alta. IRPJ, Imposto de Renda de Pessoas Jurídicas, no caso empresas, né? Pessoas jurídicas com domicílio no Brasil pagam esse imposto com base no lucro que pode ser real, presumido ou arbitrado de acordo com a receita. A alíquota do IRPJ é de 15% sobre o lucro apurado, com adicional de 10% sobre a parcela do lucro que excede 20 mil por mês. Um absurdo, né? Um absurdo, porque os impostos jurídicos para empresas jurídicas é um absurdo no Brasil. Eu sei que para empresas que, no caso, que ganham 20 mil reais por mês, né? 15% e 10% é assim, uma faca para cortar o queijo, né? Porque é no pescoço, é muita grana, né? Então eu acredito que essas taxas ainda são muito caras. CSLL, Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, incide sobre pessoas jurídicas apenas. A alíquota é de 9%, em geral é de 15% para instituições financeiras, de seguros privados, de capitalização. Então veja, 9% em geral é de 15%, ou seja, gente, que absurdo. Vamos agora falar sobre os tributos sobre folha de salário, né? Então, se você é de carteira assinada, né? Trabalha de carteira assinada, você vai entender bem o que eu estou falando a seguir, esses impostos que já vem descontado, acredito eu, na folha de pagamento. São cobrados dos empregadores e incidem sobre a folha do salário, o faturamento e o lucro, incluindo a previdência, né? Isso aí já estava há muito tempo no Brasil, mas agora foi oficializado. O objetivo central dessa tributação, definido no artigo 195 da Constituição, é financiar a Seguridade Social. Os empresários consideram excessiva a tributação e há grande debate no escopo da reforma sobre a necessidade de desonerar a folha para incentivar a criação de empregos. Um absurdo, né? Um absurdo, porque as taxas, como eu falei, ainda são muito grandes, né? Para, no caso, empresas, né? Eu não estou dizendo aqui que quem trabalha não tem o seu direito, tem o seu direito, mas acredito que esses valores ainda têm que ser revistos. Essas taxas. Contribuição patronal para o INSS, salário e educação, pago pelas empresas vinculadas à Previdência Social, criado para suplementar gastos com a educação no país, o que é uma farsa, porque a gente não vê educação no país crescer e a gente não vê esse salário, né, esse valor sendo para a educação. O próximo, contribuição para o Sistema S. Trata-se de uma organização de entidades corporativas que atuam no treinamento profissional, assistência social, consultoria, pesquisa e assistência técnica. Não tenho muito o que falar desse imposto. Bom, com isso eu encerro esse vídeo aqui. Pensei que o vídeo
ia ficar mais longo, mas eu vou deixar agora a seguir as taxas para que você veja. Eu vou comentar um pouco sobre as taxas, porque para você ter uma ideia do quanto que o país ganha no de, ganha assim de que é descontado para o imposto. Então, como você vê aqui nessa tela, está mostrando sobre propriedade, bens e serviços, renda, lucro e ganho de capital, folha de salários, inclusive previdência. Nova Zelândia. No caso, Nova Zelândia, o que mais o imposto arrecadado é renda, lucro e ganho de capital. Dinamarca também. Chile é mais renda, lucro e ganho de capital e folha de salários e previdência. Então segue toda essa taxa, né? A taxa. E no Brasil, como você pode ver, né, tem esse verdezinho aqui para você ver o quanto de imposto o Brasil paga, né? Sabemos que também que nos Estados Unidos, os Estados Unidos é um país que paga, né, muito imposto também, assim como o Japão, mas só que o orçamento da população, né, norte-americana e o capital de giro ali, né, o PIB dos norte-americanos e do Japão é bem diferente do Brasil, né, principalmente agora com essa pandemia. Então eu vou encerrar esse vídeo para não ficar muito longo. Provavelmente eu vou falar sobre as taxas, né, de imposto absurdas que tem no Brasil, porque esse vídeo aqui foi um resumo, né, mas um vídeo mais seletivo sobre as taxas absurdas que tem comparando o Brasil com o restante dos outros países, principalmente Estados Unidos e Japão. E você vai ver que os impostos, né, do Brasil são grandes, lógico que norte-americano e Japão são também bastante impostos, só que eles ainda têm o benefício que é a urbanização, né, e a questão da segurança pública, né? Então é bem diferente conosco, o contraste conosco. Até os próximos vídeos. Pernambuco é o meu país. A Felícia é o movimento. Pernambuco é o meu país. Eu vou deixar todo o link aqui na descrição. Para os que gostarem desse vídeo, se inscreva no canal. Até o próximo vídeo.